Eu sei que vocês não estão habituados porque não é de praxe termos um terceiro vídeo no domingo. Mas esse é um assunto importante que precisa ser comentado e se eu deixar para amanhã ou para outro dia, ele vai acabar saindo da pauta e eu preciso mencionar as reportagens de hoje porque é um assunto relevante a ser discutido. Mas antes de mencionar isso, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, sempre importante, me siga nas outras redes sociais, @profileo_oficial no Twitter e canal Profileo no Instagram. Aqui na descrição você vai encontrar alguns links. O primeiro deles é para a loja do canal, Professor Leonardo, com estampas exclusivas. Então verifique a sua estampa favorita, compre e deixe também aqui a sugestão de frase, porque está saindo uma nova coleção com frases de políticos, frases famosas. E eu gostaria de ter a sua participação para fazermos mais essa nova ação política estilosa. E também você encontra os links para o livro E Daí? Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. No livro, eu falo sobre o processo de destruição da República promovido por Bolsonaro. O que Bolsonaro faz para destruir a República? Ele tenta destruir a credibilidade de todas as instituições que são instituições públicas. Os servidores públicos, os cargos públicos, as universidades públicas, o Congresso, o Senado, o STF, a própria Constituição, os órgãos de fiscalização pública e também os ministérios. Em um determinado momento do livro, o livro está aqui, deixa eu pegar para você ver a capa. É uma capa muito bem feita. Esse aqui é a capa do livro. As estampas das camisetas, elas seguem esse mesmo traço de arte, são fantásticas. O link está aqui na descrição para que você possa ver. E no livro eu cito uma passagem histórica de Roma, do governador Calígula. Calígula ele era um malucão, trocando em miúdos de um modo bem simplificado. E Calígula tinha um cavalo chamado Incitatus. Calígula era apaixonado, completamente apaixonado pelo cavalo. Ele adorava o cavalo. Era um cavalo campeão. Em vésperas de corrida, o Calígula até mesmo dormia com esse cavalo no estábulo. E ai de quem acordasse o Incitatus, porque era condenado à morte. Em um determinado momento da história de Roma, Calígula entrou em conflito com o Senado. E o que ele fez? Ele nomeou o próprio cavalo como sendo um cônsul de Roma. E por que ele fez isso? Porque ele queria mostrar para todos do consulado, para todas as repartições públicas, que principalmente para os senadores, que qualquer animal poderia ocupar aqueles cargos. Um grande desprestígio para as instituições republicanas. E Bolsonaro faz a mesma coisa com os ministros. Paulo Guedes, Damares Alves, Onyx Lorenzoni, os vários ministros da Educação, Ministério da Saúde e Ricardo Salles. Ricardo Salles é o ministro do Meio Ambiente, condenado por improbidade administrativa por adulterar mapas da várzea do Rio Tietê quando ele era secretário do Meio Ambiente do estado de São Paulo. Ele não é alguém que quer preservar o meio ambiente, ele é alguém que quer destruir o meio ambiente. É um incitatus no Ministério do Meio Ambiente. O problema de Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente é que ele é absurdamente permissível com ações ilegais ao meio ambiente. E essas ações de Bolsonaro estão promovendo danos muito severos à imagem que o Brasil tem no exterior e também às empresas brasileiras. Bolsonaro ele pode mexer com a sociedade. Bolsonaro pode ter falas duvidosas, para dizer o mínimo. Bolsonaro pode destruir a nossa república. Bolsonaro pode matar as pessoas com a sua política completamente equivocada de combate à Covid-19. As empresas perdoam. Agora você não pode mexer no bolso das empresas. E Bolsonaro tem mexido. Bolsonaro tem mexido. Se Bolsonaro mexesse só na parte produtiva das empresas, não haveria problema. A grande questão é que o governo Bolsonaro provoca impacto negativo no capitalismo financeiro das empresas, ou seja, no valor acionário das empresas. Esses grandes executivos, eles já não estão mais envolvidos com as suas próprias empresas. Eles já não têm mais esse envolvimento. Eles têm uma cota acionária, recebem dividendos e também possuem cotas e participações de várias outras empresas. Então, para eles, se a empresa
produzir, não produzir, tanto faz quanto tanto fez, porque eles já estão financiarizados. Só que o que acontece? Quando sai uma notícia negativa, o valor das ações cai. E ao cair o valor das ações, o patrimônio desses executivos também fica reduzido. E aí você está mexendo na parte financeira, você mexe no capitalismo financeiro. E nós sabemos que uma empresa socialmente responsável, nós sabemos que uma empresa que possui seus processos mais limpos, processos mais verdes, que tem preocupação com o meio ambiente, que tem preocupação com as pessoas e também tem preocupação com o lucro, porque isso é sustentabilidade, é o tripé. Profit, People and Planet. É ambiente, pessoas, no caso sociedade, e o lucro. Essas empresas elas conseguem ter uma avaliação e uma reputação melhor. E, consequentemente, uma ação mais alta. Só que a imagem que o Bolsonaro está promovendo, a imagem ambiental do Brasil para o exterior, está se deteriorando e isso está afetando as empresas. Obviamente, afeta o lucro, afeta o desempenho e também afeta a participação dos sócios nessas empresas. Muitos países possuem regras ambientais na hora de exportar ou até mesmo para investir. E quando o Bolsonaro começa a ter esse tipo de política ambiental, ele prejudica as empresas brasileiras no exterior. Pedro Passos é um dos cofundadores da Natura. E a Natura é uma das empresas brasileiras mais respeitadas. E essas empresas de varejo, ou seja, lojas, produtos, mais respeitadas e aceitas no exterior. E a Natura, ela está muito atrelada ao que é chamado de marca Brasil. Da mesma forma que as empresas têm a sua marca, e a marca ela transmite algo, uma comunicação. Coca-Cola, quando você fala de Coca-Cola, pensa na marca Coca-Cola, várias associações vêm à sua cabeça. É da mesma forma como você pensa em país. Existe a marca de empresas e a marca país. Quando o Brasil começa a perder a sua marca, a sua imagem de ser um país diplomático, um país cortês, cordial, um país que respeita o meio ambiente, e você tem produtos que associam a sua marca com a marca país e ao meio ambiente, quando você tem essa deterioração da imagem do país, você também tem essa deterioração da sua própria empresa, do seu próprio produto. Ele é menos valorizado no exterior, você vende menos, reduz o seu lucro. O Pedro Passos, voltando aqui ao caso da Natura, ele disse à Folha de São Paulo que a política ambiental do governo Bolsonaro tem prejudicado a imagem das empresas brasileiras no exterior, por conta dessa associação da marca Brasil com a marca da empresa. É um estrago, pessoal, sem dimensões o que o presidente tem feito. Abre aspas para o Pedro Passos. Estávamos preocupados com a atual política ambiental, além do estrago do ambiente ao estrago na imagem e na marca Brasil, de uma maneira muito clara. Com essa política ambiental, o Brasil está perdendo o protagonismo que sempre teve na área e a importância que tinha em todos os fóruns que tratam sobre esse tema. Também estamos perdendo valor nos nossos produtos. Todo o setor econômico está preocupado. Estamos na iminência de perder um acordo com a União Europeia em razão de uma má política ambiental. É um estrago sem dimensões. Agora, indo para a Folha de São Paulo, a notícia propriamente, isso aqui foi uma parte do antagonista que pegou esse trecho da Folha de São Paulo. Agora eu vou para a parte que é mais interessante. As engrenagens, isso aqui é a Folha de São Paulo, as engrenagens da devastação são ilegais e com a redução da fiscalização no atual governo, a vida das empresas foi se complicando. E as empresas do setor, que é o diretor, o Paulo Pianesi, é o diretor de sustentabilidade da Marfrig. Ele é uma das maiores empresas de carne do país e também do mundo. Ele falou o seguinte: essa pressão cresceu muito no ano passado e mesmo com a pandemia, nos últimos 100 dias não arrefeceu, ou seja, essa pressão ambiental. Acreditamos que o tema vai crescer e certamente dificultar exportação de produtos brasileiros. E ele fala do Salles. Nós reconhecemos que há um problema. Os números deixam isso claro e sabemos que tem muito a ver com a ilegalidade. Segundo o executivo, a percepção é que há um movimento principalmente de grandes redes de varejo europeias e investidores para pressionar o Brasil. Se a política pública em relação ao desmatamento não mudar e as empresas não se posicionarem, o acesso a esses mercados poderá ser perdido.
Os avisos estão postos, cabe às empresas agora não deixar que virem realidade, diz o executivo da Marfrig. Então, aparentemente, vai haver uma pressão por parte das empresas, pressionadas pelo seu cliente, pelos seus clientes, a pressionarem o governo. Ah, mas é lobby. Isso é a mão invisível do mercado, meu amigo. A Europa não pode produzir carne, ela não consegue produzir. Produz lá uma quantidade pequena, mas a maioria dos países não tem essa capacidade, não tem a capacidade de produzir alimentos como o Brasil tem. E eles querem comprar. Mas para que eu compre de você, você tem que seguir essas regras. Ah, você não quer seguir? Acha que é lobby? Vai abastecer o mercado interno, como o Bolsonaro já falou? Tudo bem, eu compro da Argentina. Eu compro da Austrália, eu compro de qualquer lugar, eu não compro de você. E o Ricardo Salles é o grande problema. Eu vou pegar aqui para você. Caio Magri é o presidente do Instituto Ethos. Tá? Magri também critica a permanência do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, à frente da pasta. Não há mais chances de Salles recuperar qualquer credibilidade no Brasil ou no mundo. Ou o governo se livra dele, ou qualquer medida será permanentemente questionada e vista com desconfiança. Então o governo Bolsonaro começou a causar prejuízos também para as empresas nacionais, por conta da política externa completamente atabalhoada, estúpida, que é feita pelo governo. E a política interna também, porque a política ambiental promovida pelo Ricardo Salles é uma política de destruição. Então perceba que a política bolsonarista começa a afetar também os setores produtivos, também o capital. E vai afetar o agronegócio. O agronegócio foi um dos grandes expoentes e, não vou dizer financiadores, posso dizer financiadores, um dos grandes apoiadores, cabos eleitorais de Bolsonaro. E Salles e a política de Bolsonaro vai causar impactos grandes no setor. Vamos esperar e vocês vão ver. E assim que nós tivermos mais notícias, eu venho e trago elas para vocês. Era um vídeo importante, não poderia deixar passar, porque senão ele iria perder a sua força e nós temos outros assuntos para discutir também amanhã. Então fiquem ligados no canal, ativem as notificações para que você não perca nenhum vídeo, porque a nossa discussão e a nossa comunidade não para nunca.